Quando eu comecei a ouvir, né, sobre a graça de Deus, foi muito confrontante, né? Porque já tinha algo no meu coração, né, que foi construído. Então, eu tive que desconstruir algo para, né, começar algo novo na minha vida, né? Então, daí, quando eu entendi, né, que não era sobre mim, enfim, pude entender que eu era amada do Senhor. E como assim eu sou filha amada de Deus, né? Como assim que eu acredito em Jesus e agora eu sou filha amada do Senhor, né? Isso mudou completamente, né? Porque daí eu, de fato, eu senti esse amor, né? Eu consegui ver Deus como pai, não só como Senhor, né? Mas agora ele é meu paizinho, né? E isso mudou completamente, né? Completamente a maneira de eu ser, a maneira de eu relacionar com as pessoas, né? Também querendo oferecer esse amor para as pessoas, né? Porque antes eu oferecia aquilo que eu recebia. Eu recebia julgamento, oferecia julgamento. Sim. Mas agora eu recebi graça, né? Então eu vou oferecer graça também. Né? Olá família, graça e paz, tudo bem? Bem-vindo a esse segundo vídeo na nossa série A Verdade que Transforma. E hoje eu estou aqui com mais um convidado, melhor uma convidada, uma irmã preciosa, Carol Mendes. Bem-vinda, Carol, Obrigada, ao pastor. nosso bate-papo. E como você já viu, né, no nosso primeiro vídeo, a ideia é nós compartilharmos acerca do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê. E obviamente todos nós, né, todos os que creem, têm muitos testemunhos, né? Mas o nosso desafio e propósito aqui é nós centralizarmos a mensagem do Evangelho em cada testemunho, em cada situação, porque ele é a origem, né? Na verdade, a base, o fundamento de tudo aquilo que Deus faz em nosso favor, né? E hoje aqui então com a Carol, tenho certeza que ela tem muitos testemunhos, né? Nesse tempo, né, de cristã, nesse tempo de relacionamento com Deus. Mas, Carol, vamos iniciar, né, pelo começo, pelo testemunho que tu compartilhou comigo aqui já antes, relacionado à tua saúde, né, a questão da cura. Né, isso é muito importante porque existem os extremos, né, em relação aos milagres de cura. Né? Aquelas pessoas que elas acreditam que o Evangelho está relacionado somente à cura, ou somente a milagres, né? Ou seja, que a pessoa não pode estar enferma, ou se ela está enferma, ela tem que ser curada de uma maneira imediata, né? Ou aqueles que não creem na cura. Então, existem esses extremos, né? Mas me conta um pouquinho como que foi a tua experiência em relação ao diagnóstico, primeiro, né? Dessa enfermidade e, obviamente, depois a cura, né? Esse milagre que aconteceu. Então, pastor, eu fiz ano passado, né? Na verdade, já tinha, a questão era a intolerância à lactose, né? Esse era o problema, né? Daí eu já tinha algumas reações, né? Quando comia algum alimento com lactose, né? Mas eu não tinha 100% de certeza que eu tinha isso, mas já indicava, né? Daí ano passado eu fiz um exame, né? Sobre isso e, de fato, né? Detectava e ainda era uma intolerância muito alta, né? Eu levei pro médico, ele viu ali, era bem alta. Daí... Sim. Então eu vi, né, que de fato eu tinha intolerância, né? Mas isso era algo que sempre me incomodou, porque nas comunhões sempre, né, não tem como eu separar algo só sem lactose, ou enfim, não participar, né? Porque o alimento, né, faz parte da vida de igreja, da comunhão, né? No momento que nós estamos ali juntos, né? Então era algo que eu sempre orava e pedia para o Senhor, né? Nesse tempo, né? Mas algo que foi encorajador, assim, foi a questão das primícias, né? Porque as primícias tinham ali os alvos específicos, né? Relacionado ali ao físico, né? À saúde. Então eu peguei e pensei, por que não colocar isso, né? A cura plena, né? Enfim, da intolerância à lactose. Então, desde o ano passado, né? Foi o primeiro momento que eu coloquei. Não aconteceu, mas daí no final do ano coloquei de novo, né? Eu pensei, vou continuar orando, né? Não aconteceu ainda, mas pode acontecer, né? Então, coloquei novamente, continuei orando. E dito e feito, né, no primeiro jejum que teve esse ano, né, o Senhor encorajou a gente a orar pelos alvos, né, então lembrei desse alvo, orei, a gente se reuniu todos os dias aqui no prédio, né, teve um momento ali específico, né, que foi nas orações em grupo, 3 pessoas, e cada um podia falar aquilo que queria mais, enfim, tinha um desejo maior, para que cada um viesse orar sobre isso, né, foi quando eu lembrei, né, eu pensei, por que não, né, era algo também, para mim, um pouco ousado, porque eu nunca tinha pedido algo relacionado à minha saúde para orar sobre isso, né, mas daí eu fui ousada em fé, pedi ali, né? E de fato, né, as irmãs oraram sobre a minha vida específica, cada um orou ali. Passou um tempo, né? E eu continuei comendo o que eu comia ali nos GCs, enfim, nas comunhões, e parou de dar o efeito, né? Interessante isso, porque, como eu falei, né, existe esses extremos em relação
a questão da cura em relação à enfermidade. Só que por vezes, né, eu vejo essa dificuldade de muitos irmãos, eles creem de maneira correta, ok? Existe uma fé, né? Existe uma fé que é que Deus cura. Só que é tão necessário eu saber, vamos lá, o meio que Deus cura, né? Ou seja, a maneira que essa cura não só vai acontecer como já aconteceu, né? Usando aqui o princípio da obra consumada. Porque senão o foco ele fica na enfermidade, né? E não na cura, ou seja, não naquilo que Jesus fez, né? Então, nós já compartilhamos em outro vídeo aqui sobre a garantia que a cruz nos dá, né? Ou seja, o tempo verbal está no passado, né? O Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? Isaías 53, e os apóstolos utilizam desse texto constantemente. Então, se já aconteceu. Só que agora eu preciso de crer, não somente que Deus pode me curar, mas eu preciso de, não somente que Deus pode me curar, não somente que Deus quer me curar, mas que na cruz essa cura já aconteceu. Então, é isso que, ou seja, esse desafio para a fé ser alinhada. Ok? Porque senão a fé fica, ou seja, fica muito vaga, fica muito vazia. Né? Ou seja, a questão do evangelho, o poder de Deus, nós precisamos de entender que as escrituras sagradas, ou seja, a obra da cruz, ela é atemporal, ela não está no nosso tempo. Então, por exemplo, quando nós falamos, né, que uma pessoa ela foi perdoada, ok? Por Jesus Cristo. Então nós sempre ensinamos, ou seja, os pecados que já cometeu, os pecados que cometeu hoje e os pecados que vai cometer. Então ela fica assim, mas como que é assim? Eu já sou perdoado por algo que eu vou cometer. É porque tento colocar a questão da cruz de Cristo, da obra, no nosso tempo. E aí eu fico com uma dificuldade de crer que então eu vou pecar e já estou perdoado. Quer dizer que eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser. Tá entendendo? Então em relação à cura é a mesma coisa. Como assim que eu já estou curado? Sim, nós fomos curados na cruz do Calvário. Só que a maneira que essa cura agora, ela manifesta em mim de uma maneira plena, como foi a tua oração, ou seja, crer na plenitude da cura, ela está ligada com a fé. Obviamente, Deus que nos dá fé. Mas também está ligado com esse entendimento do Evangelho. Então vamos lá, vou dar uma ilustração. A Carol que vai ser entrevistada, mas eu tô me entrevistando também. Nossa. Olha só, o que acontece. Vamos supor, então, que essa mesma enfermidade, né? Ou seja, intolerância à lactose. E a Carol vai lá, então, no médico. E o médico, então, dá uma explicação toda, né? Ou seja, ele dá fatos que comprovam, né, que ele já conduziu outras pessoas à cura, sei lá, centenas, milhares de pessoas foram curadas através daquele médico, e ele diz, todas essas pessoas foram curadas através desse tratamento aqui. Imagina, a pessoa que ouve isso aqui, ela se enche de fé. Cara, encontrei o que eu precisava. Encontrei a cura da minha enfermidade. Então, naquele momento que houve esse diagnóstico médico, essa avaliação, ou seja, essa orientação médica, no meu coração, ele já fica, cara, ok? Eu já me sinto curado. Só ele falando isso aqui. Porque eu tenho a certeza que eu vou ser curado, porque todo mundo foi curado. Então, eu também vou ser curado. Quando eu pego agora, né, ali o receituário com o tratamento, cara, meu Deus, eu estou curado. Só que, na verdade, essa cura ainda não manifestou em mim. Eu preciso ir lá e fazer o uso, né, dos remédios, fazer aquele tratamento. Depois que eu faço o tratamento, o que acontece? Aí essa cura manifesta em mim. Então, a questão da cura de enfermidades é mais ou menos isso. Quando eu ouço o Evangelho, né, que ele fala, então, que Jesus Cristo levou sobre si as minhas enfermidades, ok, algo já acontece no meu coração, é como um médico falando para mim, cara, pessoas já foram curadas, eu sou especialista nesse tipo de enfermidade. E aí o meu coração já fica aqui, né, ou seja, já gera algo dentro de mim, já gera fé. E aí quando ele me mostra, não, está aqui a receita, né, está aqui o tratamento, e aí ali está escrito, né, que lá na cruz do Calvário ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Essa fé que já era, né, já estava começando, agora gera mais fé no meu coração. Então, quando eu pego isso aqui, esse receituário que é o Evangelho, né, as Escrituras,
Ponto. É um passo para agora essa cura manifestar plenamente em mim. E o que eu quero dizer com isso, né, irmãos? Nós precisamos de entender que é sobre a cura, não é sobre a enfermidade. Ok? É sobre a cura, independentemente da enfermidade que seja. Não quer dizer que vai acontecer de uma hora para outra, né? Como a Carol falou aqui no testemunho dela, ou seja, foi de um ano para o outro. Aconteceu. Né? E não tem a ver agora com o que ela faça para que isso acontecer. Não, tem a ver com Deus gerar fé no coração dela para crer naquilo que já está pronto, já está liberado. Ou seja, é uma questão de apropriação daquilo que já aconteceu. Entende? Mas, ou seja, a nossa parte é crer naquilo que já está pronto. Crer na provisão de Deus. E isso tudo é o Evangelho, isso tudo está ligado, na verdade, isso aqui é uma consequência da revelação do Evangelho. Que é isso que a palavra diz, que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Né? Então nós precisamos de crer, porque é isso que a cruz garante. Tudo que aconteceu, gente, na cruz foi em nosso favor. Em nosso favor. E esse, então, é o Evangelho. Mas, enfim, né? Ainda, né, a partir desse primeiro teu relato, Carol, como é que foi, então, agora a revelação? Que ela é um tanto processual, essa, né? Em relação à identidade, né? A identidade, ela é, eu chamo aqui de uma parte muito importante da revelação do Evangelho, né? Ou seja, não podemos dizer que não é o principal objetivo do Evangelho, que na verdade não é, mas são consequências, né? O Evangelho ele tem um cerne, né? Depois eu vou falar para você, ele tem um cerne, ele tem um centro, ele tem uma essência, ele tem um conteúdo principal aqui. Ok? Só que esse conteúdo principal, ele gera tantas outras coisas, né, que são consequências do Evangelho. A cura é uma delas. E agora também a questão que a Carol compartilha um pouco sobre essa questão da identidade, né, de fato quem nós somos, né, isso está ligado com a filiação, obviamente, né, com o perdão, mas com essa nova identidade que nós recebemos a partir de Cristo. Como é que foi para ti essa experiência de revelação? Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, né? De fato, uma revelação muito importante que ela acaba indo para o ponto da questão da oração mesmo, né? Porque se eu não tenho revelação da minha identidade, eu não vou conseguir chegar ao Pai, né? Com ousadia, assim como diz, né? Tem uns versículos que falam, com ousadia diante do trono da graça para pedir alguma coisa. Ótimo. Porque eu vou estar olhando para aquilo que eu acho que mereço, ou enfim, né? Vou olhar para a minha atitude, né? Então, a revelação foi um ponto muito importante, sim, né? Para essa questão da cura, de acessar a cura, né? Porque eu entendi que não é sobre mim, né? Mas é sobre aquilo que o Senhor fez, né? Sim. É sobre quem Jesus é e é sobre a oportunidade que Ele me colocou hoje, né? Ele me colocou numa mesa onde eu tenho tudo que eu preciso, né? Então, quando eu tenho essa convicção, né? Que não é sobre mim, é sobre Ele, né? Que, de fato, né? Eu sou filha favorecida e que é sobre o que Ele fez, né? Não é sobre aquilo que eu posso oferecer, né? Então, isso foi, de fato, uma chave que virou, né? Sim. A ponto de eu chegar diante do Senhor e entender que o Senhor não desejava que eu tivesse aquela intolerância, por exemplo, né? Pelo contrário, né? O Senhor queria que eu vivesse a plenitude dele, né? E, na verdade, existe uma plenitude, né? Em todas as áreas da nossa vida que o Senhor deseja que nós acessamos, né? Só que também tem um outro ponto que eu acho importante, é a gente não ficar conformado, né? Com aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Lembrando, de novo, né? Que existe uma plenitude para todas as coisas. Sim. Então, a revelação, né? De que não tem a ver comigo, né? Não tem a ver com aquilo que eu faço, né? Não é sobre o dia bom, sobre o dia mau, mas é sobre quem Ele é. E sobre o propósito que Ele tem sobre a minha vida, né? Por exemplo, não ter também uma intolerância me faz desfrutar do ambiente de igreja, né? Então, tem a ver com o propósito também. Então, a gente estando bem na nossa saúde, em todas as áreas, isso faz com que nós cumprimos com o propósito de Deus, né? Então, acho que essa questão da revelação mesmo, que não é sobre mim, que é sobre Ele, né? Isso fez total diferença, né? No momento de chegar diante do Senhor e pedir algo ousadamente. Né? Sim. Em relação agora à revelação dessa identidade, a ponto de ousar pedir, como que é a Carol antes, como que foi a Carol durante esse processo e hoje, né, em relação a alguma área da tua vida? Antes de ter a revelação da minha identidade, né, eu era alguém muito acusada, né, constantemente acusada, não entendia, não sabia que era amada, né, pensava que eu precisava conquistar o amor de Deus, né, então isso era com certeza algo que me impedia de desfrutar, né, também, de relacionamentos, né, onde eu estava, né,
eu também conhecia o evangelho através da lei, não da graça, né? Então eu achava também que perdia a salvação, né? Então eu estava constantemente buscando ser salva, né? Só que isso não é a verdade, né? Existe uma Tá, pressa. diz uma coisa, só te interrompendo. Como que era isso? Como que é esse negócio dessa questão de perder a salvação? Tipo assim, enfim, né, de alguma maneira tenta me explicar como que isso se dava, né, em relação ao sentimento, em relação ao estilo de vida, né, de igreja também, porque, enfim, eu fiquei curioso agora. Então, quando se vive num contexto de lei, né, sobre, enfim, perder a salvação nesse contexto mesmo, né, e é literalmente isso que a pessoa prega, né, tu pode perder a salvação. É totalmente ligado ao mérito, né? Tá. Então, naquele dia, se eu fizesse tudo certinho, se eu fosse uma boa pessoa ali, naquele dia eu tava salva, se Jesus viesse, né? Entendi. Mas se em algum momento eu falhasse, né, se eu desse uma resposta errada para os meus pais, ou enfim, daquele também já não tava mais, né? Sim. Então, essa era a questão de perder a salvação, né? E aí ficava uma incerteza, uma insegurança. Exatamente, ficar uma insegurança, mas também no que levava, consequentemente, o relacionamento com as outras pessoas, era eu achar que eu era melhor que os outros também, né? Entendi. Então tinha um pouco disso era também, pros dois né? lados, pros dois extremos. Exatamente, porque daí os outros, né, não frequentavam igreja, enfim, não eram bons, né? E eu, não, eu era boa, né? Entendi. Daí tinha esse outro ponto também, né? De se achar bom, assim, né? Mas isso é tudo falta de revelação mesmo, da graça de Deus, né? Muitas pessoas, eles ficam, né, enfim, escandalizados com a revelação do Evangelho. E aí elas questionam, né? Tá, mas como assim? Não precisa fazer nada para ser salvo. E aí, geralmente, né, a nossa, vamos lá, defesa é o quê? Não precisamos fazer nada porque Cristo fez. Mas eu tenho pensado que a gente tem que mudar a pergunta, né, para a pessoa. Né? É nós que temos que perguntar para ela, tá, mas me explica como esse negócio de que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Por quê? Não faz sentido nenhum. Né? Ou seja, diante da revelação do Evangelho. Né? O texto assim, é muito claro, né? Mais claro impossível. Né? Efésios capítulo 2, versículo 8, né? A salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Né? Ou seja, né? Não é o que eu faço. A salvação é pela graça, mediante a fé. Ponto. Não é por obras, ou seja, nada que eu tenho que fazer para que ninguém se glorie. Por quê? Porque a glória é de Deus, então não é o que eu posso fazer. Né? Quando eu estou fazendo algo, né, eu estou aqui dizendo que o que Jesus Cristo fez não é suficiente para ser salvo. Não estamos falando em relação ao cumprimento de propósito de Deus. Obviamente, cumprimento de propósito de Deus, nós vamos pagar um preço. Ok? Mas, em relação à salvação, não há nada que a gente possa fazer. Não tem nada. E aí isso vai influenciar, como né, eu acabei te interrompendo, na revelação da nossa identidade, porque aí eu fico com uma base totalmente insegura. Então, se eu me comporto bem, eu sou filho. Se eu me comporto mal, eu deixo de ser filho. Então, como que eu vou agora acessar, né, ao trono da graça? Como que eu vou relacionar com Deus como pai? Não, é muito mais fácil eu relacionar. Então, como um funcionário, como um empregado, como um escravo, né, e achar que é a minha performance que vai determinar a bênção de Deus. Né? Mas, enfim, a gente estava falando sobre esse processo de revelação do Evangelho. Continue, por favor. Isso, daí foi, quando eu comecei a ouvir, né, sobre a graça de Deus, foi muito confrontante, né? Porque já tinha algo do meu coração, né, que foi construído, então eu tive que desconstruir algo para, né, começar algo novo na minha vida, né? Então, daí, quando eu entendi, né, que não era sobre mim, enfim, pude entender que eu era amada do Senhor, e como assim eu sou filha amada de Deus, né? Como assim que eu acredito em Jesus e agora eu sou filha amada do Senhor, né? Isso mudou completamente, né? Porque daí eu, de fato, eu senti esse amor, né? Eu consegui ver Deus como pai, não só como Senhor, né? Mas agora ele é meu paizinho, né? Sim. E isso mudou completamente, né? Completamente a maneira de eu ser, a maneira de eu relacionar com as pessoas, né? Também querendo oferecer esse amor para as pessoas, né? Porque antes eu oferecia aquilo que eu recebia. Eu recebia julgamento, oferecia julgamento. Sim. Mas agora eu recebo graça, né? Então eu vou oferecer graça também, né? Para as outras pessoas. E nessa questão bem interior, assim, né? Eu sei que é bem difícil de falar sobre isso, não por conta que tu não gostaria de falar, mas por conta de que é difícil de explicar, né? Mas em relação assim, né? Ou seja, o sentimento, né? Vamos lá, para que os irmãos possam, enfim, compreender. O sentimento antes, né? Era qual que é o sentimento que tu tinha depois da revelação? Ou seja, em relação a Carol, em relação a ela mesma. Um sentimento de paz, né? De descanso, né?
De fato, de estar tudo acontecendo, por exemplo, na volta, mas tu entender que tu tem o colo do teu pai, né? O pai do céu, né? O nosso paizinho. Sim. E que tu pode descansar em qualquer momento, né? Porque ele está em todos os lugares, então ele não está ali para me julgar, mas ele está ali para me amar, né? Amém. Essa que é a diferença. Ótimo. E aí tu tocou em outro ponto importante, é um outro testemunho, em relação agora a isso gerar algo em relação a outras pessoas, né? Então, algo aconteceu em ti e a partir disso algo começa a acontecer através da Carol. Como que foi esse processo? Foi pensado, foi consciente ou foi realmente, né, uma questão de fluir de Deus? Foi algo bem, acho que espontâneo, né? Conforme eu ia recebendo as palavras, né, eu fui entendendo que outras pessoas poderiam ser alcançadas, né? Claro que algo que foi muito importante também nesse início foi a questão dos GCs, né? Porque ali a gente é encorajado a compartilhar, né? Boa. Então ali é um treinamento para tu estar lá fora, né? Se tu tem vergonha de compartilhar lá fora, vai para um GC que tu vai aprender a falar. Sim. Mas aí foi ali o start mesmo, né? Porque eu tinha muito vergonha no início quando eu comecei aí, né? Mas daí, participando dos GCs, começou a gerar algo no meu coração de compartilhar, né? Ótimo. Daí logo passou um tempo, comecei a compartilhar no GC. E agora eu entendi que eu podia compartilhar lá fora também, né? Porque uma outra mentalidade era que tais pessoas específicas, pastor, pregador, podiam compartilhar do evangelho, né? Claro. Mas agora eu entendi que não é sobre isso, né? Todos nós temos esse chamado, né? De compartilhar o evangelho. Aleluia. Então, isso começou na empresa que eu trabalhava, né? Meus colegas de trabalho, né? Comecei a compartilhar, né? Eles não estavam passando por momentos difíceis, sempre pediam conselhos, via alguém, eu como alguém para pedir conselhos, né? E ali eu aproveitava as brechas, né? De ir compartilhando o evangelho. Sim. E aí isso começou, enfim, a ter um resultado, né? Isso. Daí, quando eu estava trabalhando lá, na verdade, eu não via muito resultado, né? Tá. Eles sempre me chamavam, me perguntavam, até teve uma vez que eu fiz uma oração no momento lá atrás, né? Fiz uma oração mesmo, né? Foi no cantinho rápido, no horário de trabalho ele fez, foi... Essa é a oportunidade do Senhor, né? Então, você tá pedindo oração no trabalho, né? É Deus, né? Então, eu peguei, fiz uma oração. Mas daí era tipo só isso, não passava disso, né? Sim. Mas, por exemplo, convite para celebração, convite para encontro, né? Era só outro momento e tudo mais. Mas agora, passando, não estou mais trabalhando nessa empresa, começou desde o ano passado para cá a vir os frutos, né? Que são as minhas colegas, né? Elas me chamaram depois que eu saí da empresa para perguntar sobre os GCs Kids e Babies que eu sempre falava, né? E agora já faz meses, mais de 6 meses que os filhos delas frequentam, né? Frequentam os GCs. Outra colega minha também, né? Convidava, orava para ir no encontro, né? Daí até então ela não ia. Agora esse ano ela conseguiu ir no encontro, servir no encontro e ainda a família dela foi no encontro junto, né? E isso foi muito poderoso, né? Porque antes eu compartilhava, não via frutos, mas era uma sementinha que era plantada, né? E hoje estamos colhendo os frutos disso, né? Nossa, que poderoso. Isso realmente é o Senhor que faz, né? Mas é lindo de ver esse processo, né, gente, que o Senhor faz dentro de nós, né? Eu tenho para mim que Deus nunca vai fazer, né, algo através de nós que não tenha acontecido em nós, né? Por isso que o Evangelho é essa experiência, né? Não é simplesmente uma mensagem que eu não vou relacionar com ela. Não, é uma mensagem que ela marca em mim primeiro. E o impacto dela através de mim está ligado com essa profundidade que eu sou tocado, né? Então, ou seja, Deus faz em mim e depois Deus vai fazer através de mim. Só que tudo isso como tu falaste, é uma questão de espontâneo, é um fluir de Deus, é o Espírito que faz em nós. E isso é poderosíssimo, né? Não é algo forçado, né? Obviamente nós encorajamos. Nós falamos da essência apostólica da igreja, né, que todos nós somos enviados, da grande comissão, sempre aqui, né, encorajando os irmãos, porque essa é a perspectiva, né, apostólica e da palavra. Mas não é uma questão de obrigação. Só que quando eu sou marcado, quando eu sou tocado pelo Evangelho, isso é um resultado, isso é uma consequência, né? Mesmo em relação a um testemunho, alguma coisa, a gente vê isso nos próprios evangelhos, né? A gente vai ver em João capítulo 4, a mulher samaritana, ela recebendo ali o próprio Cristo, ela tendo uma experiência, né, com Cristo, de maneira espontânea e imediata ela sai testemunhar. E uma cidade toda impactada através da vida dela, né? A gente vai ver lá também em Marcos capítulo 5, né? O endemoniado gadareno também, onde ele é liberto de legiões de demônios, e imediatamente ele já está de pé para agora testemunhar. Ele se torna, né, um testemunho
de Cristo. E esse Carol e os irmãos, o centro do Evangelho, o cerne do Evangelho. Não é nos fazer um testemunho, não. O cerne do Evangelho é nos colocar de pé diante de Deus. Porque esse foi o resultado da queda. A queda derrubou o homem, né? Obviamente o nome já diz a queda. A queda derrubou o homem da presença de Deus. O homem não pode se chegar mais diante de Deus. O homem não glorifica a Deus. Por quê? Por conta da queda. Então o Evangelho, ele tem como principal objetivo colocar o homem de pé novamente na presença de Deus, para que a glória de Deus vai manifestar através dele. Esse é o Evangelho. E então por isso que então, né, Deus envia o Filho, Deus se faz homem em Jesus. E aí Jesus na cruz, né, perdoa os nossos pecados, quita com os nossos débitos, né? A dívida é paga, não tenho mais condenação, mas depois o que ele faz? Ele acredita, ele coloca um crédito em mim, na minha conta, que é da justiça de Cristo. E agora, quando eu chego diante de Deus, eu estou revestido, né? Eu sou justificado, eu sou aceito por Deus pela fé em Cristo. Não é nossa justiça, mas é a justiça de Cristo, né? Como se eu estivesse vestido disso. E agora eu estou de pé na presença de Deus, eu posso desfrutar da comunhão com Deus, eu posso desfrutar da provisão para todas as áreas da minha vida, eu posso então agora acessar o propósito de Deus na minha vida e a glória de Deus vai manifestar através de mim. Só que essa revelação, irmãos, ela está ligada com a glória de Deus. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com o que eu posso produzir, não tem nada a ver com o meu mérito, né? E esse é o principal conflito que o Evangelho traz. Então as pessoas acreditam que a graça é simplesmente não fazer nada, ok? Mas na verdade a graça é sobre o que Jesus Cristo fez. E o que Jesus Cristo fez nos coloca numa posição e numa condição de incapaz, no sentido de que, não que eu não consigo fazer nada, mas na verdade nada que eu faça vá atingir o padrão exigido por Deus para ser salvo. E aí que tem o confronto, né? Porque daí a pessoa que diz, não, então eu tenho que fazer alguma coisa, porque daí Deus vai ver a intenção do meu coração. Só que na verdade aquilo que ela está fazendo é uma tentativa de justificar a si mesmo, ou seja, de salvar a si mesmo. Aonde a salvação é quando esgota, na verdade, a minha capacidade ou a minha força natural, ou seja, eu desisto, cara, não consigo salvar a mim mesmo. Aí, então, agora eu vou crer, né, em Cristo Jesus. E isso que confronta, porque daí, se eu faço alguma coisa, eu tenho um mérito. Então, a salvação, ela é pela graça mediante a fé. Mas eu também tenho a minha parte, né? Eu acredito que esse é o contexto da lei, ele traz isso, né? Ele fomenta o mérito. Não é simplesmente que eu não creio em Cristo. Não, eu creio em Cristo, mas eu também preciso fazer alguma coisa, né? Afinal, tem que ter a minha parte nesse negócio, né? Porque senão não tem como simplesmente eu achar que não vou fazer nada e vou ser salvo. É por aí que acontece? Não? Sim, sim, pastor, exatamente. Mas tem uma outra questão também que a gente não compartilhou, que eu acho que é importante, né? Sim. É que a lei, enquanto a graça, né, ela fala muito sobre a justificação, né? A lei fala sobre o pecador, né? Sobre essa questão. Nossa. Então agora eu não sou justo, eu sou pecador. Sim. E o pecador, ele tem uma dívida. E ele precisa pagar essa dívida. Sim. Ele precisa pagar essa dívida. Entendi. Com os seus atos, com as suas obras. Entendi. E agora quando... Aí que vem o confronto, né? Da lei com a graça, né? Agora quando eu entendo que eu sou justa, Sim. eu não preciso fazer nada. Nesse sentido, né? Eu não preciso agora pagar a minha dívida. Porque é isso que quem conhece a lei, quem não conhece a graça, ela fica constantemente tentando pagar a sua dívida. Sim. Porque ela acha que ela é ruim, que de fato, né, nós somos, né, quando nós não conhecemos Jesus, mas é porque não tem a ver conosco, né? A graça não, o Jesus, né, ele coloca as suas vestes em nós somos vestidos de justiça, né, temos vestes de justiça. Então agora é nessa base que a gente anda, né? E como a gente compartilhou antes, aquilo que a gente fala é consequência daquilo que a gente já recebeu. Sim. Não tem a ver conosco, né? Mas tem a ver com aquilo que o Senhor fez em nós e agora é através de nós, né? Mas já a lei não, as pessoas já ficam condenadas porque ela se vê como pecador. Sim. Então, de fato, ela se sente que precisa pagar a dívida. Então, na verdade, as obras que ela faz para agradar a Deus é justamente por isso, para pagar a sua dívida. Pagar a dívida. Uau. E a boa nova é essa, o evangelho é esse. É que a dívida já foi paga, né? Jesus Cristo na cruz do Calvário.
já quitou com toda a dívida, né? Colossenses capítulo 2 vai nos dizer isso, né? Que todo escrito de dívida ele cravou na cruz. Então aquele que crê em Cristo, ele é perdoado. Essa é a mensagem do Evangelho. Você é perdoado e você agora foi justificado, você é aceito por Deus. E agora você vive como filho. Você não é mais um pecador. Né? Não estou dizendo que você não peca mais. Não, você peca, ok? Mas a sua natureza não é mais de pecador. A sua natureza agora é de justo, é de filho, ok? Mas agora nós precisamos do Evangelho também para sermos transformados, ok? Para que nós venhamos a amadurecer como esses filhos de Deus, a fim de acessar, né, essa herança, essas riquezas insondáveis que estão em Cristo. Amém, Carol? Irmão, se deixar, nós vamos ficar aqui até né, horas e horas, porque é muito bom compartilhar sobre o Evangelho. Eu sou apaixonado por essa mensagem e o impacto dessa mensagem na vida, né, das pessoas, dos irmãos. Isso é realmente poderoso demais, é cativante demais. Então, Carol, obrigado, né, por estar aqui conosco nesse tempo. Né? Eu creio que o Senhor vai trazer cada vez mais, né, revelação da graça de Deus sobre a tua vida, né? E a glória dele vai manifestar sobre você em tudo aquilo que tu fizer. Amém, pastor. Obrigada pela oportunidade. Irmãos, ficamos por aqui então, né? Em mais um vídeo, mais um episódio da Verdade que Transforma. E nos vemos então na próxima semana, num novo episódio, um novo testemunho. E nós vamos ver que o Evangelho é o poder de Deus.